Muito bem. A Illumination Entertainment lançou a divisão de animações adultas, hein? Para comandar essa nova empreitada chamada Moonlight, a empresa contratou Mike Moon, um veterano da Disney, da Sony e da Netflix, para atuar como presidente. Ele também será conselheiro criativo sênior para as produções da Illumination. O Michael Moon, que já trabalhou em projetos como as séries animadas Inside Job, The Midnight Gospel e Intergalactic, e filmes como O Homem-Aranha no Aranhaverso e A Família Mitchell e a Revolta das Máquinas, entre outros, saiu da Netflix no final de julho desse ano, onde era o responsável pela divisão de animações adultas da gigante do streaming. Bom, bom, vamos ver o que dá para comentar daqui. Bom, sobre o Mike Moon, enfim, é um grande talento da animação, não há nada a negar sobre isso. Eu acho que foi uma contratação excelente por parte da Illumination. O que eu poderia pontuar a partir daí são duas coisas. Uma é a incrível dificuldade que os grandes estúdios têm, e aqui eu estou falando dos mainstream hollywoodiano, que é um pouco de escapar, né, de fugir um pouco dos grandes sucessos, né, do que eles têm no acervo e de que eles exploram até agora. A própria Pixar ela ainda é muito refém dos sucessos antigos, não à toa que a gente vê aí Toy Story sendo produzido novos filmes ou derivados, como foi o caso do Lightyear, o Carros, agora tem o Divertidamente. Isso quando não se repetem os temas, né? Na DreamWorks a gente teve isso também com Shrek, com Como Treinar o Seu Dragão, e outros, e a Illumination com o meu malvado favorito e com os Minions. Se perguntar para mim, gosto dos Minions? Adoro os Minions, sou fã dos filmes, inclusive acho que filmes muito bons até em efeito de repetição. Você repete, você assiste de novo e o efeito do filme continua muito positivo. Mas os estúdios eles têm uma grande dificuldade de fugir um pouco do sucesso. Eu acho que a Illumination, agora que a gente está vendo aí com Super Mario aparecendo e agora a contratação do Mike Moon, talvez tenha chegado a hora da Illumination partir para novas aventuras aí, porque também não dá para ficar calcado em um só sucesso. Agora, as animações adultas têm sido um outro entrave aí dessas grandes empresas, né? A gente viu que a Netflix ela tem apostado nas animações adultas, com os tropeços que a gente conhece, porque ela depois enxugou o departamento de animação, mas tem aí um bom exemplo que é o do Intergalactic, que é um filme muito interessante, Vale mas... só, Ah, Selby, fazer um comentário rapidinho, que você falou agora da Netflix, né? Eles também, faz alguns dias atrás, eles anunciaram mais uma demissão. Acho que 30 pessoas foram demitidas é, da área de animação especificamente. Né? é, Desculpa, da divisão de da animação. Não divisão de necessariamente, animação. não necessariamente animadores, mas da divisão de animação. É, mas assim, eu percebo ainda uma grande dificuldade dessas grandes empresas em lidar com os filmes de animação para adulto. Não que a gente tenha filmes ruins, inclusive até se for para parar para pensar, eu tenho os últimos longas que eu assisti, posso classificar como animações adultas, mas eu acho que há uma dificuldade grande de você fazer filmes que apelem à grande massa, ao grande público. Acho que esse é um problema. Os filmes são bem feitos, algumas vezes há um problema da animação adulta, às vezes ela não explorar, e aliás, isso é um problema histórico em animação adulta, né? Às vezes a produção ela acaba sendo muito convencional, talvez até porque o orçamento é mais baixo, e a animação é aquilo, você tem que aproveitar a técnica e as ferramentas que você tem em mãos para explorar a linguagem, né? Você não vai fazer uma versão live action em formato animado, né? Não é a questão também de fazer uma coisa de rotoscopia ou de motion capture direto e fazer, como é o caso, por exemplo, o Linklater faz isso aí, né? Foi o caso né? Tá até uma discussão aí que tá do filme do Apollo 10,5, né? Se é animação ou não. Tem uma série de questões relacionadas a isso que às vezes a animação adulta ela acaba se prejudicando por conta dessas limitações, né? De poder explorar muito mais parte de estilo, parte de técnica, e isso não acontece. E um outro desafio também, que eu acho que talvez até pelo histórico do Mike Moon, e aí eu fico muito curioso para saber se na Illumination isso vai acontecer, acho que vai, pelo histórico, acredito que vai acontecer, que a animação adulta, em geral, também é uma característica que a gente encontra,
dos produtores, ou dos diretores, ou dos roteiristas, fazerem um filme muito pessoal e que acaba tendo esse problema mesmo de não ter um apelo a um público muito grande, né? Então, fica uma produção muito nichada, né, uma coisa muito fechada em si. Isso não é um defeito em si, porque eu acho que a gente tem que ter filmes assim, mas se a ideia é fomentar o mercado para que a gente tenha mais animações adultas nesse sentido, como ocorre, por exemplo, com as séries, né? A gente tem muitos seriados em animação para adultos de grande sucesso. Eu acho que aí sim a gente tem vários exemplos aí podendo ser dados, mas porque eles sabem fazer a produção para um público muito grande, né? Então, acho que o grande desafio para um estúdio desses, no caso da Illumination, e posso citar outros aí, no caso da Netflix, ou da própria Disney também, e da DreamWorks, que já testaram também nesse caminho, é trazer uma produção que tenha um conteúdo bom para um público mais amplo, que é diferente do que a Pixar faz. A Pixar ela faz o que a Disney fazia muito bem, que agora está recuperando, que é você ter um atrativo para todos os públicos. Então, aí no filme você tem conteúdo para todo mundo. Aqui o que eu estou falando é uma análise propriamente para animação adulta, né? Mas eu acho que o Mike Moon, sendo o talento que já que ele tem na bagagem aí filmes muito bons, né? Como foi o caso aí do Homem-Aranha no Aranhaverso, Família Mitchell, A Revolta das Máquinas. Então, são filmes que a gente sabe que foram muito bons, né? Então, é a minha expectativa de que a gente vai ter uma transformação muito boa na Illumination se fizerem o investimento correto, né? Se fizerem, e a gente sabe que a animação, esse é um grande problema nos estúdios, né? Eles têm muita pressa pelo resultado e acabam comprometendo o orçamento e os talentos e acaba acontecendo o que a gente vê na indústria de games e agora com a Netflix, que você acaba demitindo a equipe, né? Nem terminou a primeira fase de investimento e você acaba transformando tudo e prejudica toda a produção, né? Então, mas eu vejo com muito bons olhos aí a contratação do Mike Moon. E você, Paulo? Então, eu já tinha ouvido falar muito por cima do Mike Moon, né? E aí com essa notícia, falei, deixa eu dar uma pesquisada, né? E fiquei bastante impressionado com a carreira dele. Uma É, das coisas que nem você falou assim, que, poxa, eu acho que ele vai trazer alguma coisa diferente, é que ele é um dos poucos casos, né, que se tornou um executivo, né? Agora ele é o presidente da área de animações adultas da, da Illumination, um cargo que foi criado basicamente para ele, assim, eles foram atrás desse profissional, né? E, meu, eu tava vendo o histórico dele, né? A experiência dele. Ele já fez de tudo. Ele já trabalhou como, que eu até anotei aqui, diretor de arte, designer de layout, designer de background, roteirista, production designer, sabe? E ele, além dessas que você falou, de filmes e séries que você falou, ele, nesses 30 anos de experiência dele, ele também trabalhou na Mansão Foster para Amigos Imaginários, ele trabalhou em Animaniacs, ele trabalhou no Batman The Animated Series, ele trabalhou nos Simpsons, Freakazoid, Laboratório de Dexter, e sem falar em filmes como As Meninas Superpoderosas do Filme, que eu pessoalmente acho muito bom, tá? O Stitch, o filme, né, que esse foi o menor, mas ele também trabalhou no Gigante de Ferro. Praticamente assim, todas as melhores animações dos últimos 30 anos, ele estava lá em algum momento. não tem Em título alguma, ruim, né? em alguma capacidade ele estava lá, né? Então, isso é bastante interessante. Então, realmente ele é um artista que agora tem que, obviamente, lidar com todas as coisas de negócios. E pelo pouco que eu li, parece que ele realmente mantém esse passado dele ainda muito vivo, né? Inclusive, eu imagino até de entender os problemas que os animadores, que realmente os trabalhadores ali do dia a dia fazem, o que é muito bom. Isso é uma senhora vantagem, né? O outro ponto que essa notícia, na verdade, ela é uma mini notícia, é mais um comentário, porque, assim, além do fato de ser anunciado que ele foi contratado, né, não tem mais informação nenhuma que saiu oficialmente. Tipo assim, quais são os É. filmes que estão no pipeline? Já tem algum projeto? Já tem algum artista contratado? E outra, que isso é uma coisa importante também. Qual que é o objetivo dessa nova divisão? Né? Não sei se talvez falar o objetivo, mas aí você pode falar assim, Paulo, é fazer animação adulta, eles querem expandir o público.
Sim, É, mas como? Porque é o seguinte, o que o Netflix entende como animação adulta é diferente do que a Illumination deve estar pensando. Principalmente porque eu vi dois artigos, né? Dois artigos não, duas notícias de sites diferentes que eles não falam necessariamente animação adulta. Eles falam tipo uma animação que não é para família, que é para um público mais velho. mais velho. É. Até aí pode ser animação para uma coisa mais adolescente, tipo, sei lá, um Arcane da vida. Vamos fazer ficar nesse range, né? Ou então não. E outra, quando a gente fala também animação adulta, não é violência e sexo necessariamente. Pode ser temas, discussões de temas que são muito mais adultos. Eu vou chutar um tema aqui, mas obviamente, e aí, Selvi, você tem, acho que um conhecimento muito mais de animação, de títulos, né, de curtas, de longas, mas eu não lembro de conhecer nenhuma animação que lide com, por exemplo, temas como eutanásia. Nem que seja de uma maneira meio sci-fi, sabe? Envolver esse assunto de outra maneira. Não tem. Será que eles A vão gente, a pensar em gente alguma coisa tem. assim? É que a gente encontra muitos desses temas diferentes, assim, para falar de outra forma, nos Uhum. curtas autorais, né? Nos curtas-metragens Exato, autorais a gente exato, encontra. Agora, no exato. mainstream industrial é mais difícil, né? Às Isso. vezes a gente tem algumas coisas metafísicas da Pixar, né? Que às vezes eles metem ali alguma coisa, Então, né? Mais exato, exato, disfarçada, né? exato. Mas, por exemplo, a gente não sabe nem se a gente, obviamente que a gente fala Illumination, você pensa em filme, mas em nenhum É. momento foi comentado. Será que eles vão fazer série? Será que eles vão começar experimentando com curtas? E se for, que tipo, qual é o estilo que eles vão seguir, né? Qual é o caminho que eles querem seguir com isso? Obviamente você fala assim, eles vão tentar coisas comerciais, obviamente, eles querem fazer dinheiro. Pô, é a Illumination, é a Universal, sabe? É a Comcast. Ok, né? Mas, tá, mas qual que é a ideia por trás dessa divisão? Ainda não tem essa informação. Né? Então, só para deixar isso muito claro. Então, foi só tipo, olha, contratamos a pessoas e estamos abrindo uma divisão adulta. É interessante também porque, assim, como você mesmo falou, sabe, a Pixar nunca vai fazer isso, a Disney nunca vai fazer isso. A DreamWorks talvez poderia, A mas você não vê nenhum Universal, movimento, né? a Universal, se a gente for, agora que você lembrou que a Universal está no meio da história, É. a Universal, por Porque, exemplo, ela é só um muito. detalhe, a Universal vai continuar distribuindo os É, filmes da Moonlight, né? eu acho que a Universal ela está de olho muito num público. É um público familiar e adulto diferente dos outros estúdios. Você pode ver que ela licenciou lá os personagens da Super Nintendo, agora vai explorar Sim, personagens dos filmes de terror. Então, eu acho que a gente talvez sim. esteja vendo muito para esse lado agora o foco das produções da Universal. Pode ser que isso impacte, né, nas É, decisões também da Illumination. Porque pensando em expansão de marca, vou ter filme para adulto, vai. Vamos pensar assim, terrorzão. Não, a gente vai fazer uma coisa com um público um pouco mais baixo, mais adolescente, só que a gente vai fazer com animação. A é, gente vai trabalhar com temas como morte e tudo mais, mas é uma coisa diferente, né? Por que não? Eu acho é. que se você me disser que isso não está em discussão lá dentro, eu acho muita loucura pensando como negócio, né? E eu levanto essa questão da animação adulta para saber qual é o caminho que eles vão tomar, porque eu vi, você deve ter visto, Seb, até retuitei esses dias, que teve uma pessoa que comentou, foi um americano que comentou assim, se você... Porque isso é uma coisa que também sempre ficou muito na minha cabeça, né? Por que normalmente animações que a gente entende como adultas, elas não só seguem só na grande maioria, tá? Na grande maioria, seguem o estilo sitcom, né? Então pode ser meia hora, pode ser episódios menores de 11 minutos, ou até menos, pode ser episódio de 7 minutos também. E normalmente o estilo de animação é o que a gente normalmente fala assim, tipo uma animação ruim pra cacete, né? Em muitos casos, não todos, mas em muitos casos. Né? O Adult Swim mesmo tem vários exemplos assim. Tem não É. só por causa de uma questão de custo, É exatamente o que mas eu falei. sem A dúvida, você tem animação uma questão de adulta geralmente custo. impacta orçamento, né? Sem dúvida, sem dúvida. Né? Porque, obviamente, se a gente pensar como a gente já falou aqui sobre o Adult Swim, o nascimento da, digamos assim, da popularização dessas animações adultas, usando um orçamento baixíssimo, né? Lidando com assuntos muito de nicho, né? De pessoas mais velhas que gostavam de desenhos antigos, e tentar misturar e criar um produto com isso. Mas essa pessoa no Twitter comentou um negócio que é verdade, que ela falou assim, um dos motivos do estilo de animação
dessas animações adultas serem dessa maneira, em muitos casos, beira o grotesco de tão ruim que é, né? É que tem os estúdios, principalmente, têm muito medo de, por exemplo, um adulto ver, é desenho animado, vou colocar aqui para o meu filho ver, sem Ah, saber tem o que esse que efeito é, também. né? É. E eu li aquilo e falei, com certeza isso é um fator, né? Então, como a gente não sabe também como é que a Illumination vai tomar isso, eu lembrei dessa referência. E eu falei, quer dizer, deve estar tudo isso também sendo analisado para falar assim, como que a gente vai comunicar isso também, sabe? Que público é esse que a gente quer atingir e como que a gente pode atingir esse público sem necessariamente ficar criando confusão com o outro, tá? É. Porque assim, normalmente como artista, você quer botar a tua história para fora, né? Eu quero fazer uma história de terror, mas quero fazer com animação, porque é um estilo que eu quero fazer, é a história que eu quero contar. Mas as empresas vão olhar e falar assim, peraí, eu já tenho aqui, na verdade, todo o meu conhecimento de marca voltado para animação infantil, Disney, a Illumination, né? Então, já estão criando outro nome, é a Moonlight, né? Então, já, como é que é? É a Touchstone, né? É. Então, vamos tentar separar o máximo possível desse processo. Mas isso é uma coisa que eu estou muito interessado em saber, é qual que vai ser esse caminho, qual que é a visão para essa área, né? Então, obviamente, Chris Meledandri ainda é o grande chefão da Illumination, né? Ele tá lá, ele que manda, então não sei como que eles estão vendo esse público agora. Então, tô bastante curioso. Não tem informação, mas acho que a gente trouxe alguns comentários que acho que valem a pena. E estou bastante curioso para ver no que vai dar isso. Você sabe que você trouxe aí um comentário que me chamou muita atenção, que é essa história mesmo, né, de como com as séries isso acontece muito, né? Do design do estilo grotesco, automaticamente você avalia como não sendo infantil, né? É, E você sabe que ou é adulto, ou ele é de terror, né? Com anime também acontece isso também, dependendo do estilo, sem você dúvida, sem dúvida. automaticamente você também identifica pelo, né, Uhum. o grau ali, se é mais violento ou se não é, Uhum. né? Eu acabei lembrando daquele exemplo acho que foi aqui no Brasil que aconteceu, né, do pai que levou o filho para assistir aquele filme Ted, com o Mark Wahlberg, né, que Perfeito, era o filme do perfeito. ursinho, né? É o filme do ursinho, vou levar meu filho. O urso vomita, pega a mulher, eles falam, entendeu? Não, então, eu acho que isso é uma coisa interessante, vamos ficar de olho, né? Porque eu acho que essa eu tenho bastante interesse e com certeza eu quero voltar a comentar sobre isso. Porque logo, logo também eles devem estar anunciando, né, qual vão ser os projetos. É, E aí a gente consegue ter uma ideia melhor. É tá isso? bom. Isso, tá bom. É Já isso então. falamos muito. É isso aí.